A tarde caía lenta e pesada sobre a feira livre de Duque de Caxias. O calor úmido do Rio de Janeiro parecia grudar na pele, misturado ao cheiro de pastel frito e fumaça de churrasquinho. No meio do caos de barracas coloridas e gritos de vendedores, a loja de ferragens Parafusos Almeida era um reduto de silêncio e poeira, um pequeno enclave de ferrugem e ordem no fim de um beco. A persiana de metal meio arriada revelava um interior onde ferramentas e peças de metal se empilhavam em uma desordem que falava de anos de negligência. O cheiro de limalha de ferro e óleo velho flutuava no ar denso. Lucas Almeida, com o rosto afundado nos braços sobre o balcão empoeirado, tentava roubar alguns minutos de sono. As noites em claro e os telefonemas de cobrança haviam deixado seus nervos tão frágeis quanto um fusível antigo prestes a queimar. A paz precária da feira se estilhaçou como vidro quando um sedã preto, de vidros escuros, parou bruscamente em frente à loja. 3 homens robustos desceram. Vestiam ternos pretos não com elegância, mas como uma armadura destinada a intimidar. As golas das camisas amassadas e os rostos carrancudos denunciavam a profissão. O que liderava, um homem com um grosso cordão de ouro no pescoço taurino, entrou na loja com passos pesados. Sua voz cortou o ar como uma navalha. Lucas! Para de se fingir de morto e aparece, seu desgraçado. A voz atravessou o sono de Lucas, fazendo-o levantar num sobressalto. O pavor tomou conta de seu rosto. Era a mesma voz que o assombrava do outro lado da linha há semanas. Rei Branco, o agiota. Lucas recuou instintivamente. A loja era uma armadilha, um beco sem saída. Rei! Como? Como o senhor me achou aqui? Quando você enfia o telefone no rabo, a gente tem que vir pessoalmente. O prazo venceu quando? Acha que meu dinheiro tem teu sobrenome, porra? Rei Branco socou o balcão. A madeira velha gemeu em protesto. Seus 2 capangas entraram, bloqueando a única saída. Seus olhos brilhavam como os de predadores que encurralam a presa. Chefe, só mais uns dias, eu imploro. Cala a boca. Já cansei dessa sua ladainha. Hoje ou eu levo teu rim ou teu fígado. Um dos dois vai ter que pagar a conta. Ao sinal de Rei Branco, um dos brutamontes agarrou Lucas pelo colarinho. Arrastado como um boneco de pano, o desespero inundou os olhos de Lucas. Foi nesse exato instante que uma voz soou na entrada da loja, fria e firme como aço. Solta ele. Parada ali como se tivesse acabado de chegar, estava uma jovem com uma pequena mochila nas costas. Cabelos longos e escuros presos num rabo de cavalo simples, vestindo uma camiseta comum e jeans. Sua presença, no entanto, foi suficiente para cortar a atmosfera carregada da loja. Era Sofia Almeida, a única irmã de Lucas. Estava de licença e viera fazer uma visita surpresa ao irmão. Rei Branco olhou-a de cima a baixo com um ar de incredulidade. Um corpo esguio, um rosto jovem sem maquiagem. Parecia apenas uma garota ingênua que não entendia o mundo. E quem é você, gracinha? Irmãzinha dele? Veio pagar a dívida do otário? Se for com o corpo, a gente pode até negociar. Os capangas riram da piada vulgar. O rosto de Sofia, porém, permaneceu impassível. Seus olhos, sem um pingo de hesitação, estavam fixos no pulso do homem que segurava Lucas. Eu disse com educação para soltar a mão dele. Ah! Que porra é essa? Garota, você perdeu a noção do perigo? Acha que pode fazer o quê? Vaza daqui antes que se machuque de verdade. Rei Branco debochou, fazendo um gesto com o queixo. O capanga que segurava Lucas sorriu e se aproximou de Sofia. Gatinha, eu sei que você se preocupa com o maninho, mas aqui não é lugar para você se meter. No momento em que a mão do homem se esticou para tocar o ombro de Sofia, o impensável aconteceu. Com um movimento sutil, quase imperceptível, Sofia desviou do toque. Simultaneamente, sua mão disparou como um relâmpago, agarrando o pulso do gigante. Num movimento fluido e sem qualquer esforço aparente, ela torceu o braço dele para trás. Um grito agudo de dor explodiu da boca do homem.
Seu braço estava dobrado num ângulo grotesco, preso na mão de Sofia. Sem hesitar, ela chutou a parte de trás do joelho dele. O corpo maciço perdeu o equilíbrio e desabou no chão. O baque surdo levantou uma nuvem de poeira. Tudo aconteceu numa fração de segundo. O sorriso desapareceu do rosto de Rei Branco e do outro capanga. A mulher que eles viam agora não era mais uma garota frágil. Seu olhar era calmo, mas continha a frieza letal de quem já esteve em inúmeros combates reais. Essa vadia. O capanga restante, entendendo a situação, rosnou e avançou com o punho em riste. Mas seu soco cortou apenas o ar. Sofia inclinou o tronco para desviar e no mesmo movimento cravou o cotovelo fundo no abdômen do adversário. Com um som de "of", o ar do homem acabou. Aproveitando que ele se curvava de dor, Sofia atingiu seu queixo com o joelho. Um único golpe foi suficiente para fazer o segundo homem desabar, espumando pela boca. Rei Branco recuou, incapaz de acreditar no que via. Aquilo não era uma briga de rua. Era uma técnica brutalmente eficiente, treinada para destruir os pontos vitais do corpo humano. Sofia, ignorando os dois homens caídos, caminhou lentamente em sua direção. O som de seus passos ecoava no silêncio tenso da loja. Te subestimei, garota. Gaguejou Rei Branco, o terror estampado em seu rosto. Ele pegou o celular apressadamente, ligando para alguém. Alô? Manda todo mundo pra cá. Agora. Pra frente da Parafusos Almeida. Desligando o telefone, ele gritou para Sofia, tentando recuperar a compostura. E daí? Acha que pode me vencer? Mesmo que você seja boa, o que vai fazer sozinha? Meus homens estão vindo. Dezenas deles. Quero ver se você vai ser tão marrenta quando eles chegarem. Mal terminou de falar, o som de dezenas de passos apressados começou a ecoar do fim do beco. Carros pretos cantaram pneus, levantando poeira, e pararam em frente à loja. As portas se abriram e homens de aparência intimidadora saíram, empunhando tacos de beisebol e canos de ferro. Em instantes, a frente da loja de ferragens estava lotada com dezenas de bandidos. Os comerciantes e clientes da feira, apavorados, recuaram para uma distância segura, observando a cena em silêncio. Sofia não demonstrou a menor perturbação. Ela se posicionou em frente a seu irmão, que tremia de medo, e disse em voz baixa: Lucas, fica atrás de mim. Não se mexe. Sua voz era calma, mas continha uma determinação mais forte que qualquer metal na loja. Ela era Sofia Almeida, terceiro sargento do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, o COPESP. Não era uma simples irmã. Era uma das armas humanas mais bem treinadas que o país já produzira. O olhar de Sofia tornou-se afiado como uma lâmina. No coração da feira, enfrentando dezenas de criminosos sozinha, a luz do sol poente projetava sua sombra longa no chão. Aquilo não era uma simples cobrança de dívida. Era o prólogo de uma guerra longa e inevitável. O ar na feira estava tenso como a corda de um arco esticado. Dezenas de capangas, segurando seus canos e tacos, formaram um semicírculo, cercando Sofia e Lucas. Seus olhos misturavam a confiança que vinha dos números, a arrogância de subestimar o adversário e a cruel antecipação da violência que estava por vir. As pessoas que assistiam de longe prendiam a respiração. Alguns sussurravam que alguém deveria chamar a polícia, mas ninguém ousava se mover, paralisados pela aura de perigo que emanava do grupo. Do fundo da multidão de bandidos, Rei Branco sorriu maliciosamente e gritou: Quebrem um braço e uma perna dela. Não há matemática. Façam ela sentir o que é dor de verdade. Suas palavras foram o tiro de partida. Dois homens na frente gritaram e correram em direção a Sofia. Um ergueu um cano de ferro acima da cabeça, enquanto o outro balançou um taco de madeira em direção às suas costelas. Um ataque coordenado. Para uma pessoa comum, seria um momento sem escapatória. Mas Sofia não desviou. Em vez disso, deu um passo à frente. Um instante antes do cano de ferro atingir sua cabeça, ela se agachou com uma velocidade inacreditável.
Ao mesmo tempo, sua mão se estendeu e agarrou o pulso do homem com o taco de madeira. Então, usando o corpo dele como escudo, ela o puxou para sua frente. Craque! Um som surdo ecoou nas costas do homem. O cano de ferro que seu companheiro empunhava atingiu sua cabeça em cheio. Sofia chutou o corpo do homem que caía, e torcendo o braço do que ainda segurava, arrancou o taco de sua mão. Tudo aconteceu em menos de um segundo. O taco de madeira em sua mão cortou o ar com ferocidade. Ela não defendia. Apenas atacava. Seus movimentos eram graciosos como uma dança, mas os resultados eram terrivelmente destrutivos. O taco atingia com precisão impiedosa apenas as articulações dos agressores, joelhos, cotovelos, clavículas. O som doentio de ossos quebrando, seguido por gritos de agonia, preencheu a feira. Ela não balançava o taco ao acaso. Calculava instantaneamente a trajetória do ataque inimigo e seu centro de gravidade, atingindo o ponto mais vulnerável com o mínimo de movimento. Monstro! Gritou um dos homens apavorado e tentou atingi-la com um cano de cima para baixo, como se cravasse uma estaca. Sofia se esquivou para o lado e golpeou seu tornozelo com o taco. Quando ele perdeu o equilíbrio e caiu para frente, ela subiu em suas costas, passou o braço ao redor de seu pescoço e cortou sua respiração. O corpo do homem debateu-se por alguns segundos antes de amolecer. Sofia não parou por um momento sequer. Usou o corpo de um inimigo caído como trampolim para saltar, aproveitou a entrada estreita da loja para impedir que vários inimigos a atacassem ao mesmo tempo. Seu estilo de luta parecia caótico, mas por baixo havia uma tática friamente calculada. Era uma mistura letal de Krav Maga, combate corpo a corpo aprendido em operações de contra-terrorismo e as artes marciais mortais aperfeiçoadas no COPESP, tudo se manifestando através de seu corpo. Abrindo caminho por entre os homens que agora hesitavam em atacar, Sofia começou a lutar com as mãos nuas. A lateral de sua mão era uma faca, seu cotovelo, um martelo. Usou os dedos para perfurar olhos, a palma da mão para atingir queixos. Seus ataques não tinham hesitação nem misericórdia. Existia apenas um objetivo: neutralizar o oponente. Atrás dela, Lucas observava o inferno se desenrolar, atordoado. Aquela era realmente sua irmã? Não era a menina frágil que chorava com o nariz escorrendo quando criança. Ela era uma estranha, quase assustadora. Mas ao mesmo tempo, sentir aquele corpo poderoso protegendo trazia uma sensação paradoxal de segurança. Em pouco tempo, quase uma dúzia de homens estava gemendo no chão, ensanguentados. Os restantes não ousavam mais avançar, apenas circulavam a uma distância segura. O desprezo em seus rostos havia sido substituído por um pavor que beirava a reverência. Rei Branco sentiu o ranger de dentes. A situação era inacreditável. Ele não podia aceitar que sua organização estivesse sendo desmantelada de forma tão patética por uma única mulher. Ele mesmo pegou um taco de beisebol em seu carro. Saiam da frente, seus inúteis. Saiam. Rei Branco abriu caminho entre seus homens. Ele era um veterano da violência das ruas. Tinha alguma habilidade de luta e, mais importante, não tinha medo de ferir as pessoas. Quem é você, hein? Das forças especiais? Ou alguma assassina de aluguel? Rei Branco olhou para Sofia, ajustando a pegada no taco. Sofia o encarou de volta, sua postura impecável. Gotas de suor escorriam de sua testa, mas seu olhar estava mais feroz do que nunca. Você vai pagar caro por ter encostado no meu irmão. Não me faça rir. Rei Branco se moveu primeiro. Ele fingiu um golpe com o taco e, em vez disso, chutou os pés de Sofia. Um truque sujo. Mas Sofia não perdeu o movimento sutil em seus olhos. Ela saltou levemente para evitar o chute e, enquanto estava no ar, girou o corpo e desferiu um golpe com o calcanhar na têmpora dele. Rei Branco instintivamente levantou o braço para bloquear. Um som de craque e uma dor lancinante percorreram seu braço, mas em vez de gritar, ele cerrou os dentes. Aguentando a dor, ele esperou o momento em que Sofia aterrissasse e balançou o taco.
Sofia aterrissou e imediatamente se jogou para trás, deitando-se no chão, enquanto o taco passava a centímetros de seu rosto. O som do ar sendo cortado sibilou em seus ouvidos. Deitada, ela usou a mão no chão para se impulsionar, levantando-se como uma mola e mergulhando para dentro do alcance de Rei Branco. Então cravou a palma da mão aberta precisamente em seu plexo solar. Argue! Ele não conseguia respirar. O impacto foi como se todo o ar de seus pulmões tivesse sido expelido de uma só vez, e sua visão ficou branca. Naquele instante, Sofia arrancou o taco de beisebol de sua mão e o atingiu com força na parte de trás dos joelhos. Rei Branco caiu de joelhos no chão. Sofia o olhou de cima com olhos frios. Colocando o taco em seu ombro, ela disse em voz baixa: Acabou. Pegue todos eles e suma daqui. Mas os olhos de Rei Branco ainda queimavam de fúria. Ele cuspiu um escarro com sangue e começou a rir como um louco. Ha ha ha. Acabou? Não me faça rir. Isso é só o começo, sua vadia. Você não faz ideia em quem acabou de mexer. Não tem a menor noção do que é a Capital Trovão, nem de quem está por trás de mim. Você vai se arrepender de ter nascido. Naquele momento, o som estridente de sirenes começou a se aproximar pelo beco da feira. Alguém finalmente havia chamado a polícia. Os capangas restantes começaram a se dispersar ao som das sirenes. Rei Branco, amparado por seus homens, levantou-se com dificuldade. Ao se afastar, ele olhou para Sofia com ódio profundo. Eu vou te devolver essa humilhação 1000 vezes pior. Não só seu irmão, mas você também vai conhecer o inferno. Pode esperar. Com essas palavras, Rei Branco e seu bando recuaram como a maré. A feira ficou com os destroços, os gemidos dos homens caídos e o cheiro de sangue e poeira. Sofia largou o taco de beisebol no chão. Só então a tensão a deixou, e sua respiração saiu ofegante. Com a adrenalina baixando, os músculos de seu corpo começaram a gritar de dor. Ela cambaleou em direção ao irmão. Lucas olhava para a irmã com uma expressão vazia. Sofia, você... O que? Esquece. Vamos sair daqui. Se a polícia chegar, vai complicar tudo. Sofia agarrou o braço de Lucas e o puxou. Sua mente estava um turbilhão. As últimas palavras de Rei Branco ecoavam em sua cabeça: Capital Trovão, e quem está por trás de mim? Aquilo não era um grupo de agiotas de bairro. Havia algo muito maior e mais organizado por trás de tudo. E agora, eles não tinham apenas seu irmão como alvo, mas ela também. A guerra estava apenas começando. Pouco antes de a viatura da polícia chegar à entrada da feira, Sofia guiou Lucas pela porta dos fundos da loja. Eles correram por um labirinto de becos estreitos até chegarem a um cais abandonado e pouco frequentado à beira da Baía de Guanabara. Só então os dois pararam para recuperar o fôlego. O sol já havia se posto atrás do Pão de Açúcar, e o crepúsculo pintava a água com tons de vermelho e laranja. Lucas desabou no chão de terra ofegante. Sofia permaneceu de pé, alerta, com uma expressão dura no rosto. O silêncio pairou entre eles por um longo tempo, quebrado apenas pelo som do vento e das ondas. Foi Lucas quem falou primeiro, olhando para Sofia com uma incredulidade que ainda não havia desaparecido. Sofia, que porra foi essa? Quem é você de verdade? Isso importa agora? Sofia cortou friamente. Sua voz era uma mistura de decepção e raiva. É você quem tem que se explicar. O que você fez para ser perseguido por essa gente? Quanto você deve? Lucas desviou o olhar, baixando a cabeça. Seus ombros tremiam pateticamente. A loja estava indo muito mal. As coisas apertaram e... Eu peguei um dinheiro emprestado. Sabia que os juros eram altos, mas não imaginei que eles fossem assim. Eu perguntei quanto. Pressionado, Lucas hesitou por um longo momento antes de responder com uma voz quase inaudível. O valor original era 50 mil reais. Mas com os juros. Agora passa de 200 mil.
200 mil? Os olhos de Sofia se arregalaram. Era uma quantia absurda para o dono de uma pequena loja de ferragens de bairro. Mesmo em desespero, como alguém poderia contrair uma dívida tão surreal? Algo não se encaixava. A loja estava tão mal assim? Pelo que eu sabia, você tinha seus clientes fixos, dava para se manter. Por que você precisava de 50 mil? Ah! Foram várias coisas. Tive que consertar umas coisas na loja, pagar fornecedor atrasado. A resposta de Lucas foi vaga. Ele claramente estava escondendo algo. Sofia decidiu não pressioná-lo mais. Não era o momento de interrogatório. Ela suspirou e se agachou ao lado dele. Não podemos passar a noite aqui. Eles vão voltar. Vou te levar para um lugar seguro. Sofia pegou o celular e enviou uma mensagem de texto curta. Situação de emergência. Preciso de abrigo. A resposta veio em poucos segundos. Coordenadas enviadas. Aguardando. Levanta. Temos que ir. Sofia ajudou Lucas a se levantar. Eles caminharam em silêncio pela orla escura. Lucas não conseguia levantar a cabeça, consumido pela culpa. Sofia, por sua vez, repassava mentalmente inúmeras simulações do que estava por vir. O nome Capital Trovão e seu misterioso líder. Provavelmente não era apenas uma milícia comum. A confiança de Rei Branco e a capacidade de mobilizar dezenas de homens indicavam uma operação muito maior do que a de um simples agiota local. O lugar onde chegaram era uma fábrica abandonada, longe do centro da cidade. A atmosfera era decrépita e sinistra, mas Sofia entrou sem hesitar. Dentro da fábrica havia um container velho. Sofia bateu na porta, que se abriu cuidadosamente. Sargento? O que aconteceu? Quem abriu a porta não foi um soldado de farda, mas um jovem em trajes civis. Seu porte físico robusto e olhar afiado, no entanto, denunciavam que não era um civil comum. Era o cabo Rafael Costa, um colega de sua unidade. Um problema pessoal, Rafael. Preciso de um lugar para passar a noite. Claro, sargento. Entrem. Dentro do container havia uma cama improvisada, equipamentos de comunicação e vários kits de sobrevivência. Era um dos abrigos não oficiais da unidade. Rafael ficou surpreso ao ver Lucas, mas não fez perguntas, apenas se afastou discretamente. Era um código de conduta não escrito entre eles. Lucas olhou ao redor, ansioso. Toda a situação parecia um pesadelo. Sabia que a irmã era militar, mas vê-la usar um esconderijo secreto com tanta naturalidade e ter um colega de unidade aparecendo instantaneamente era algo que ultrapassava sua imaginação. Sofia saiu do container com Rafael e conversou com ele em voz baixa. Investigue a Capital Trovão para mim. Use canais não oficiais. Quero tudo, o mais rápido e sigiloso possível. Entendido. Vou investigar até os chefões por trás de tudo. E consiga as filmagens das câmeras de segurança ao redor da loja do meu irmão. O período da tarde de hoje. Anote as placas dos carros e os rostos daqueles caras por precaução. Sim, sargento. Rafael cumpriu as ordens sem hesitar. Para ele, Sofia não era apenas uma superior, mas uma comandante por quem ele arriscaria a vida. De volta ao container, Sofia pegou um kit de primeiros socorros e começou a limpar os próprios ferimentos. Na adrenalina da luta, não havia percebido, mas seus braços e costas estavam cheios de hematomas e arranhões. Ao ver aquilo, Lucas sentiu-se ainda mais culpado e baixou a cabeça. Sofia, me desculpa. De verdade, me desculpa. Guarde suas desculpas para quando tudo isso acabar. Agora, você precisa se manter firme. Lucas. Tem algo que você não está me contando, não é? O ombro de Lucas tremeu com a pergunta afiada. Ele não. Não estou escondendo nada. Não minta para mim. Só os problemas da loja nunca te fariam pegar um empréstimo de 200 mil com agiotas. Diga a verdade. O que foi?
Jogo? Abriu algum negócio que deu errado? Pressionado, Lucas mordeu o lábio. Seus olhos se moviam erraticamente. Após um longo silêncio, ele finalmente cedeu, desabafando. Ações? Eu investi na bolsa. Ações? No começo, era só um pouco de dinheiro. Mas quando vi o dinheiro render, perdi a cabeça. Quis ganhar mais e mais, usei até o capital de giro da loja. E então? Perdi tudo de uma vez. Tentei recuperar o dinheiro com agiotas. A história parecia plausível, mas Sofia ainda sentia algo estranho. O olhar de Lucas não era apenas o de um homem desesperado por um investimento fracassado. Havia outro tipo de medo em seus olhos. Era como se ele estivesse contando uma mentira conveniente para esconder um segredo muito maior. Naquele momento, Rafael entrou no container com uma expressão urgente. Sargento, é estranho. O quê? A Capital Trovão. Não é uma simples agência de agiotas. Quase não há registros nos nossos bancos de dados. Mas seguindo alguns rastros tênues, encontrei indícios de lavagem de dinheiro, tráfico de armas e até assassinatos de aluguel. É uma organização criminosa corporativa que opera em células. Rafael fez uma pausa, olhando para Sofia com cautela. E tem mais. O tal Rei Branco. O nome verdadeiro é Valmir Branco. Há um informe de que ele é um ex-agente da inteligência treinado em contra-insurgência. Ele era dado como desaparecido, mas parece que estava operando aqui. Esse agente de inteligência? As sobrancelhas de Sofia se franziram. As coisas estavam ficando cada vez mais sérias. Não era um simples bandido, mas uma organização criminosa liderada por um homem com treinamento especial. Não era à toa que seus movimentos pareciam diferentes. E mais uma coisa. Rafael entregou um tablet a Sofia. A tela mostrava as imagens da câmera de segurança de perto da loja. Era a cena em que Rei Branco descia do carro antes de a confusão começar. A figura de um homem descendo do banco do passageiro ao seu lado chamou a atenção de Sofia. O rosto não estava nítido, mas o jeito de andar e a silhueta não lhe eram estranhos. Este homem. Sofia ampliou a imagem. No momento em que o homem virou a cabeça distraidamente, seu perfil foi revelado por uma fração de segundo. O corpo inteiro de Sofia congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele homem era Tiago Vargas, um antigo colega de unidade que havia sido expulso desonorosamente anos atrás, envolvido num escândalo de corrupção. O mesmo homem com quem ela tivera um sério desentendimento e que no final, jurou que se vingaria dela. Agora, tudo estava claro. Não era uma coincidência. A dívida de seu irmão era apenas a isca. Desde o início, o alvo deles não era Lucas Almeida, mas sim ela, Sofia Almeida. Aquilo era uma armadilha meticulosamente planejada. Tiago Sombra Vargas. No momento em que confirmou o rosto dele, a mente de Sofia foi inundada por memórias de um passado sombrio. Ele já fora seu subordinado na equipe. Tinha uma capacidade física excepcional e uma audácia notável, mas por trás disso escondia uma ambição distorcida e uma crueldade latente. Durante as missões, ele frequentemente usava violência excessiva e se apropriava de espólios de guerra, causando problemas repetidamente. Como sua superior, Sofia o advertiu e tentou corrigi-lo inúmeras vezes, mas Tiago interpretou isso como inveja, um obstáculo em seu caminho. O incidente decisivo ocorreu durante uma operação secreta no exterior. Sofia descobriu um plano dele para desviar parte do material militar para o mercado negro local. Sem hesitar, ela seguiu o protocolo e o denunciou ao comando. Tiago foi submetido a um tribunal militar e recebeu a pior sentença possível, expulsão desonrosa. Até o último momento, enquanto tirava o uniforme, ele a amaldiçoou com um olhar cheio de ódio. Sofia, minha vida acabou por sua causa. Um dia, eu juro, você vai se arrepender de hoje. Vou destruir o que você mais ama com as minhas próprias mãos. Espere e verá. Isso já fazia alguns anos. Sofia havia esquecido a ameaça dele,
considerando-a apenas a raiva impotente de um homem que havia perdido tudo. Mas estava errada. Ele estivera afiando a lâmina da vingança, tecendo uma teia de aranha gigante bem atrás dela. Sargento, você não parece bem. Conhece esse cara? A voz de Rafael a trouxe de volta à realidade. Sofia não tirou os olhos da tela do tablet, mordendo o lábio. Um velho inimigo. Um inimigo muito persistente. Agora todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Tiago usou as habilidades e os contatos que adquiriu no exército para entrar no submundo. Ele deve ter se associado a Valmir Branco, o rei, e construído a organização criminosa chamada Capital Trovão. E para se vingar, eles se aproximaram deliberadamente do alvo mais fácil, seu irmão Lucas. Sofia olhou para Lucas. Ele ainda estava encolhido, tremendo, escondido atrás da mentira sobre o investimento fracassado na bolsa. Agora nem precisava mais confrontá-lo. Provavelmente a equipe de Tiago o abordou primeiro. Seduziram-no com palavras doces, pegaram uma grande quantia de dinheiro para investir, e deliberadamente o fizeram perder tudo, criando uma dívida enorme. Era até possível que a loja de ferragens tivesse sido usada como fachada para lavagem de dinheiro durante o processo. Seu irmão era uma vítima e ao mesmo tempo parte da armadilha. A coisa complicou, murmurou Sofia. Isso não era mais sobre resolver a dívida do irmão. Seu passado havia colidido com seu presente, e agora não havia outra opção senão lutar de frente. O inimigo era um ex-colega que conhecia muito bem suas habilidades e fraquezas. Ele não seria como os bandidos comuns que podiam ser derrotados apenas com força bruta. Usaria métodos muito mais astutos e cruéis para encurralá-la. Sofia ordenou a Rafael. Quero saber tudo sobre Tiago Vargas. O que ele fez depois de ser expulso, com quem anda, o fluxo de dinheiro dele. Vasculhe até o último grão de poeira. E a estrutura real da Capital Trovão, seus esconderijos, o número de membros. Quero toda a informação que conseguir. Entendido. Pode levar algum tempo. Não importa. Preciso de informações precisas. Se agirmos precipitadamente, seremos nós a cair. O olhar de Sofia estava mais frio e duro do que antes. Emoções pessoais tinham que ser deixadas de lado. A partir de agora, aquilo era uma missão. Neutralizar Tiago e sua organização e resgatar o civil, seu irmão, em segurança. Ela começou a formular um plano de operação em sua mente. Forças inimigas, forças aliadas, recursos disponíveis, ambiente. Todas as variáveis tinham que ser consideradas. Lucas, chamou Sofia. Lucas a olhou assustado. Me conte toda a verdade. Como eles te abordaram e o que te obrigaram a fazer. Sem omitir nada. A voz de Sofia não tinha mais o calor de uma irmã. Era fria e afiada como a de um interrogador militar. Lucas, dominado pela intensidade dela, finalmente confessou tudo. Tudo começou com um telefonema. Um homem que se apresentou como um especialista em investimentos o abordou. Ele conhecia perfeitamente a situação difícil de Lucas e o seduziu com a promessa de ganhar muito dinheiro usando a loja como garantia. Era um dos homens de Tiago. A princípio, Lucas desconfiou, mas os falsos casos de sucesso e a conversa eloquente o convenceram. Eles abriram contas fantasmas em nome de Lucas e usaram a loja de ferragens para movimentar fundos de origem duvidosa. Lavagem de dinheiro. Em troca, Lucas recebia uma pequena comissão. No começo sentiu culpa, mas o dinheiro fácil gradualmente o anestesiou. Então, um dia, eles lhe ofereceram a chance de ganhar uma bolada ainda maior, propondo um investimento vultoso. Lucas, já cúmplice deles, não pôde recusar. Ele pegou o dinheiro com agiotas e entregou a eles. O resultado foi a ruína planejada. Perdeu todo o dinheiro e ainda ficou com uma dívida gigantesca. Enquanto ouvia a história, Sofia não disse nada. Apenas o encarou com uma expressão endurecida. A raiva pela estupidez e ganância do irmão borbulhava dentro dela, mas a fúria contra os homens que o empurraram para o abismo era ainda maior.
Eles nunca falaram de mim? De você? Não, nunca. Sabiam que minha irmã era militar, mas não fizeram perguntas específicas sobre você. Fazia sentido. Tiago teria escondido sua identidade, usando o Rei Branco como testa de ferro. Pelo menos até o momento em que a própria Sofia apareceu. Depois de confessar tudo, Lucas pareceu aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Ele desabou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Sofia, eu sou um lixo. Eu estraguei tudo. Por minha causa, você. Em vez de responder, Sofia se levantou. Abriu uma grande bolsa de lona que estava num canto do container. Dentro havia um uniforme camuflado, um colete tático, uma carabina Imbel Inteligência Artificial 2 desmontada, uma pistola, uma faca de combate e vários equipamentos não letais. Era seu kit de emergência. Ela começou a montar a carabina e a carregar os pentes em silêncio. O som metálico e frio do mecanismo ecoou no container. Lucas e Rafael prenderam a respiração. A imagem de Sofia naquele momento era a de uma soldado em sua plenitude. Não mais do que uma soldado. Ela parecia uma arma perfeita, criada com o único propósito de destruir seu alvo. A partir de agora, você vai seguir o meu plano. Lucas, você vai ter que servir de isca. Disse Sofia, puxando o ferrolho da pistola que acabará de montar. Seus olhos não refletiam mais o medo dos fantasmas do passado. Refletiam a determinação fria de um predador que escolheu sua presa. A guerra era inevitável. E se era assim, seria ela quem daria o primeiro tiro. Na madrugada seguinte, antes mesmo do amanhecer, o plano de Sofia começou a ser executado na penumbra azulada. Ela fez Lucas vestir roupas velhas, sujou seu rosto com um pouco de poeira para dar-lhe uma aparência abatida e colocou em seu pulso o que parecia ser um relógio comum, mas que na verdade continha um rastreador GPS e um microfone. Não tire isso por nada. E faça exatamente o que eu mandar. Ligue para eles e marque um encontro. Diga que vai tentar arrumar o dinheiro de qualquer jeito, implore para que poupem sua vida. Haja da forma mais patética e desesperada possível. Lucas olhou para Sofia com os olhos aterrorizados. É eu. Como vou encontrá-los de novo? Eles podem me matar. Eu não vou deixar que te matem, a voz de Sofia era firme. Preciso que você os atraia para fora para que eu possa agir. Esta é a consequência do que você causou. É a sua parte da responsabilidade. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Lucas mordeu o lábio e assentiu. Usando um celular pré-pago que Sofia lhe deu, ele ligou para Valmir Branco. Sofia, ao lado dele, ouvia a conversa em tempo real. Após alguns toques, a voz sonolenta de Branco soou do outro lado. Quem é? Esse seu rei. Sou eu, Lucas. Que porra é essa, seu merda? Ligando a essa hora? A surra de ontem não foi suficiente? Me perdoa, por favor. Eu errei. Vou arrumar o dinheiro, eu juro. Só não machuquem minha irmã, por favor. Eu assumo toda a responsabilidade. Lucas atuou desesperadamente, como Sofia havia instruído. Sua voz tremia de medo, carregada de súplica. Do outro lado da linha, Branco ficou em silêncio por um momento, provavelmente discutindo com Tiago. Logo depois, sua voz voltou. Certo. Vou te dar uma última chance. Até o meio-dia de hoje, traga R$ 100.000 em dinheiro vivo para o ferro velho abandonado de Gramacho. Venha sozinho. E nem pense em trazer sua irmãzinha. Se chamar a polícia ou tentar alguma gracinha, nem você nem ela serão encontrados. Nem vivos nem mortos. Esse sim. Entendido. Obrigado, chefe, obrigado. A ligação terminou. O ferro velho de Gramacho. Um lugar nos arredores da cidade, fechado há anos, abandonado. O local perfeito para um encontro. Deserto com campo de visão aberto, ideal para detectar emboscadas ou ataque surpresa.
Eles também estavam cientes da presença de Sofia e agiam com cautela. Rafael, consiga fotos de satélite e a planta do ferro velho de Gramacho. Agora. Analise o terreno ao redor e as possíveis rotas de fuga. E me informe. Entendido. Rafael começou a trabalhar imediatamente em seu notebook. Sofia começou a vestir um uniforme tático preto. Colocou o colete à prova de balas e prendeu na cintura a pistola, a faca de combate, granadas de fumaça e de luz. Acoplou um silenciador na sua carabina Inteligência Artificial 2. Seus movimentos eram precisos, sem hesitação. Sofia, você vai sozinha? Eles podem ser dezenas, perguntou Lucas, preocupado. Não estou sozinha, respondeu Sofia, inserindo um carregador na arma. Você está comigo. Sendo meus olhos e ouvidos. Perto do meio-dia, todos os preparativos estavam concluídos. Rafael conseguiu um modelo 3D do ferro velho e até imagens de satélite com detecção de calor, enviando tudo para o tablet tático de Sofia. Estima-se que havia entre 15 e 20 homens escondidos dentro do local. O padrão de calor indicava que haviam posicionado vigias em todos os pontos estratégicos. O plano segue como previsto. Eu vou me infiltrar 30 minutos antes e eliminar os postos de vigilância principais. Lucas, exatamente ao meio-dia, você entra pelo portão da frente. Enquanto você distrai a atenção deles, eu vou encontrar o Branco e o Tiago. Rafael, você fica do lado de fora, dando suporte de comunicação e garantindo uma rota de fuga de emergência. Entendido, sargento. Lucas, lembre-se. Não saia do pátio central, o local combinado. Aconteça o que acontecer, deite no chão e fique lá. Entendeu? Entendi. Sofia parou o carro numa colina arborizada a cerca de 2 quilômetros do ferro velho e desapareceu na escuridão da mata. Seus movimentos eram como os de uma pantera negra. Não fazia barulho ao pisar nos galhos, seu corpo se fundia completamente com as sombras. Chegando ao perímetro do ferro velho, ela se infiltrou por um buraco na cerca de arame. O interior era um labirinto de carros enferrujados empilhados como montanhas. Verificando as posições inimigas em seu tablet, ela se moveu furtivamente, seguindo as sombras. O primeiro alvo era um atirador escondido na cabine de um guindaste velho que tinha uma visão clara da entrada. Tiago, como ex-militar, havia estabelecido um perímetro de segurança básico. Sofia se aproximou por trás da enorme base do guindaste. Sacou a pistola com silenciador e prendeu a respiração. Então jogou uma pequena pedra na direção oposta. O som fez o vigia na cabine virar a cabeça por um instante. Naquela fração de segundo, Sofia saiu de trás da coluna e subiu a escada da cabine em um único impulso. Um puff baixo e o vigia desabou sem emitir um som. Sofia arrastou o corpo para dentro, fora de vista. O segundo e o terceiro vigias foram eliminados da mesma forma silenciosa. Eles nem perceberam a aproximação de Sofia até que ela estivesse bem atrás deles. Suas habilidades de infiltração já transcendiam a percepção humana normal. Exatamente ao meio-dia, Lucas entrou pelo portão da frente conforme combinado. Seu rosto estava coberto de suor e medo. Ele segurava uma maleta vazia e gritou com a voz trêmula. Seu rei. Cheguei. Trouxe o dinheiro. Homens armados saíram de trás das pilhas de sucata, cercaram-no e o levaram para o pátio central. Valmir Branco estava sentado em um tambor de óleo amassado com um sorriso debochado. Mas Tiago não estava à vista. Estaria escondido em algum lugar, observando tudo. O dinheiro está aqui. Lucas entregou a maleta. Um dos capangas de branco abriu a maleta e balançou a cabeça negativamente. Chefe, está vazia. O sorriso desapareceu do rosto de Branco. Ele se levantou e deu um tapa forte no rosto de Lucas. Filho da puta! Acha que somos otários? Onde está sua irmãzinha? É verdade. Eu tentei arrumar o dinheiro, mas não deu tempo. Por favor, só mais uma chance.
No momento em que Lucas se ajoelhou e implorou, Sofia agiu. Ela estava posicionada no topo da pilha mais alta de carros. Com a mira telescópica de sua carabina silenciada, ela procurava seu alvo. Tiago. Onde ele estaria? Naquele momento, uma voz saiu do rádio que Branco carregava. Branco, tem certeza de que esse otário veio sozinho? Estou com um mau pressentimento. Era a voz de Tiago. Ele estava comandando à distância, sem se mostrar. Relaxa. Os vigias não deram nenhum sinal. Ela não veio. É só esse merda se desesperando. Não. Algo está errado. Siga com o plano. Acabe com ele. Naquele instante, Sofia localizou Tiago. Ela rastreou a sutil amplificação do sinal de rádio. Ele estava a cerca de 50 metros de distância, na janela do segundo andar de um prédio abandonado. Sofia não hesitou. Ajustou a mira para a perna de Valmir Branco. Não matar. Neutralizar, capturar e descobrir quem estava por trás. Esse era o objetivo. Puff! O som baixo característico do silenciador e o sangue jorrou da coxa de Branco. Arg! Branco caiu gritando. Os bandidos no pátio entraram em pânico. Atirador! De onde? De onde veio o tiro? Enquanto eles corriam em desordem, um segundo e um terceiro tiro soaram. As balas de Sofia atingiram com precisão as partes não letais dos capangas, ombros, braços, pernas. Gritos de dor ecoaram enquanto eles caíam. O pátio rapidamente se tornou um pandemônio. Merda! É a Sofia! O grito furioso de Tiago veio do prédio abandonado. Ele percebeu que sua posição havia sido descoberta e se escondeu. Sofia jogou a carabina nas costas, usou uma corda com gancho para descer rapidamente da pilha de carros e, sem hesitar, correu em direção ao prédio onde Tiago estava escondido. Aquilo não era uma simples vingança. Era o começo de uma guerra inevitável para cortar os laços com o passado. Ao entrar no prédio abandonado, Sofia aguçou todos os seus sentidos. O ranger da escada de metal, a poeira dançando no ar e a respiração sutil de um inimigo escondido em algum lugar. Tiago não era um bandido comum. Ele teve o mesmo treinamento que ela e conhecia seu estilo de combate. Um momento de descuido e ela poderia ser a vítima. O interior do prédio era um labirinto de salas. Sofia avançava com as costas na parede, usando um pequeno espelho para verificar os cantos antes de virar. Seus passos eram silenciosos. Parou em frente à escada que levava ao segundo andar. Um leve cheiro de pólvora vinha de cima. Tiago estivera na janela atirando há pouco. Ele ainda estava em algum lugar no segundo andar. Em vez de subir as escadas, Sofia optou por escalar um cano velho na parede externa do prédio para entrar por uma janela. Uma rota de infiltração inesperada. Um princípio básico das forças especiais. Entrando silenciosamente por uma janela, ela se viu num escritório antigo. Mesas e cadeiras estavam cobertas de poeira e espalhadas pelo chão. Sofia segurava a pistola com as duas mãos, avançando passo a passo. Foi quando uma voz fria soou atrás dela. Há quanto tempo, Sofia? Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ela se virava instintivamente. Na escuridão mais profunda do escritório, atrás de um enorme armário de metal, Tiago apareceu. Em sua mão, uma faca de combate afiada. Ele havia abandonado a arma de fogo. Sabia que em um espaço confinado, uma lâmina podia ser mais rápida e mortal. E aquilo era um convite para um duelo. Você é persistente como uma barata, Tiago. Graças a você. Desde o dia em que você tirou tudo de mim, não houve um só dia em que eu não pensei em você. Todas as noites, eu imaginava como iria te despedaçar. Os olhos de Tiago brilhavam com loucura. Ele se aproximou lentamente. Seu irmão é um idiota, sabia? Um lixo que venderia a alma por um trocado. E ver você rastejando até aqui para protegê-lo. É patético. Cala a boca. Por quê?
É a verdade. Você sempre se achou a certinha, a justiceira. Mas no final, o que você faz não é diferente. É só mais uma hipócrita protegendo um criminoso por causa de laços de família. Tiago gritou e avançou. Sua faca voou em direção ao pescoço de Sofia. Ela se inclinou para trás para desviar do ataque e, ao mesmo tempo, chutou o pulso dele com a bota. Com um som surdo, Tiago largou a faca. Mas ele não entrou em pânico. Pelo contrário, como se esperasse por isso, ele mergulhou para dentro do alcance dela, tentando torcer seu braço. Uma técnica de imobilização que aprenderam no exército. Sofia contra-atacou com a mesma técnica. Seus corpos se entrelaçaram instantaneamente. Era como choque de aço contra aço, seus músculos e ossos pressionando um ao outro. Um impasse de força e técnica onde nenhum dos dois cedia. Uig! Ainda é forte, hein? Disse Tiago, com os dentes cerrados. Em vez de responder, Sofia atingiu um ponto de pressão em seu ombro com a lateral da mão. Aproveitando o momento em que o braço dele fraquejou, ela o jogou por cima do ombro. Lançado ao chão, Tiago, mesmo com dor, rolou rapidamente para se distanciar. Pegou a faca que havia caído. Sofia também sacou sua faca de combate da cintura. É isso. É isso que eu queria. Sem essas arminhas de brinquedo. Vamos resolver isso na habilidade de verdade. Mais uma vez, eles se chocaram. O som sinistro de lâmina contra lâmina ecoou pelo prédio. O estilo de Tiago era rápido e agressivo, cada movimento carregado de uma intenção assassina. O de Sofia, por outro lado, era conciso e eficiente. Desviar dos ataques do oponente com o mínimo de movimento e contra-atacar nos pontos fracos. Após vários embates, pequenos cortes apareceram em ambos. Sangue escorria do antebraço de Sofia e da lateral do corpo de Tiago. Mas nenhum dos dois parecia sentir dor, focados apenas no inimigo à sua frente. Vou apagar esse seu rosto sem expressão do mapa. Tiago investiu com a faca em direção ao abdômen de Sofia. Sofia parou o golpe com sua própria faca e, ao mesmo tempo, girou para ficar atrás dele. Colocou a lâmina em seu pescoço. Uma imobilização perfeita. Mas, naquele exato momento, um sorriso perverso se formou nos lábios de Tiago. Te peguei. Sofia sentiu um calafrio na espinha. Tiago havia deixado uma abertura de propósito para atraí-la. Em sua mão esquerda havia algo. Um pequeno detonador. Eu instalei bombas por todo este prédio. Se eu apertar este botão, você, eu e seu irmãozinho de merda viramos cinzas. Covarde? Covarde? Não, isso é estratégia. Diferente de idiotas como você que só confiam na força bruta. E agora? O que vai fazer? Vai largar a faca e se render, Sargento Sofia? Sofia cerrou os dentes. A lâmina em seu pescoço se apertou. Mas se o matasse, o botão do detonador seria pressionado. Uma situação sem saída. Naquele instante, sirenes altas começaram a soar do lado de fora. A polícia de verdade que Sofia não havia chamado. Alguém deve ter denunciado os tiros no ferro velho. O rosto de Tiago endureceu por um momento ao som das sirenes. Uma variável que não estava em seu plano. Merda! Aproveitando sua distração, Sofia agiu. Em vez de remover a faca do pescoço de Tiago, ela a cravou em seu pulso. Arg! Com um grito, Tiago soltou o detonador. Sofia o chutou para longe, para fora da janela. Com a faca cravada no pulso, Tiago recuou, contorcendo-se de dor. Sofia se aproximou para dar o golpe final. Mas Tiago, no último ato de desespero, pegou um extintor de incêndio da mesa e o atirou nela. Enquanto Sofia desviava, ele cambaleou até a janela e se jogou. Quando Sofia correu para a janela, ele já estava entrando num carro que o esperava. Sofia! Não pense que acabou. Isso é só o começo. O carro cantou pneus e saiu do ferro velho. Sofia apontou a arma em sua direção, mas ele já estava longe demais. Droga!
Sofia socou o parapeito da janela com raiva. Perdeu Tiago. Mas o pior havia sido evitado. Ela saiu rapidamente do prédio e correu em direção a Lucas. Ele estava cercado pela polícia, junto com os outros bandidos. Não querendo revelar sua identidade, Sofia se afastou discretamente da cena. Entrou no carro de Rafael que a esperava do lado de fora. Sargento, você está bem? Perdi o Tiago. O branco está gravemente ferido e foi pego pela polícia. Provavelmente será levado para o hospital. Sofia estancou o sangue de seu antebraço e olhou pela janela do carro. Seu irmão agora seria investigado pela polícia. Acusado de lavagem de dinheiro e envolvimento com agiotas ilegais, ele poderia até ir para a cadeia. Mas, de certa forma, era mais seguro. Pelo menos estaria fora das garras de Tiago. Mas Sofia sabia. Tiago não pararia por ali. Ele voltaria, usando métodos ainda mais astutos e cruéis para destruir tudo o que ela tinha. E as bombas que ele mencionou? Era apenas um blefe? Ou ainda havia um relógio-bomba em algum lugar daquele prédio? Um pressentimento sombrio pesou em seu coração. Durante o interrogatório policial, Lucas Almeida confessou tudo o que sabia. Admitiu ter participado de lavagem de dinheiro sob coação da Capital Trovão, mas afirmou não saber nada sobre a verdadeira identidade da organização. Ele omitiu a identidade especial de sua irmã, dizendo apenas que ela era uma irmã que lutava bem e que o salvara. Felizmente para ele, a maioria dos bandidos presos na cena não se lembrava claramente do rosto de Sofia, e Valmir Branco estava em estado grave, inconsciente, o que deu mais credibilidade à sua história. Lucas foi preso preventivamente por lavagem de dinheiro. Com o coração pesado, Sofia contratou um advogado e se ocupou em resolver a situação do irmão. Superficialmente, parecia que as coisas estavam se acalmando. A maioria dos membros de baixo escalão da Capital Trovão foi presa e seu chefe, Branco, estava sob custódia policial no hospital. Tiago Vargas desapareceu sem deixar rastros. Mas Sofia não baixou a guarda. Ela sentia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Tiago não desistiria tão facilmente. Ele certamente estava em algum lugar, planejando seu próximo passo. Sofia pediu a Rafael que continuasse a rastrear o paradeiro de Tiago, enquanto ela mesma vigiava de perto o hospital onde Branco estava internado. Tiago não abandonaria seu braço direito. Ele poderia tentar resgatá-lo ou, mais provavelmente, silenciá-lo para sempre. Alguns dias depois, uma chamada urgente de Rafael chegou. Sargento, descobri algo estranho. O número de policiais vigiando o quarto do Branco foi reduzido pela metade de repente. Dizem que é uma ordem do comando. Ordem do comando? Qual o motivo? Apenas que foi uma redução do estado de alerta. Mas o momento é muito suspeito. Um alarme soou na mente de Sofia. Aquilo muito provavelmente era obra de Tiago. Ele poderia ter um contato dentro da polícia ou algo que lhe desse poder para influenciá-los. Consegue hackear as câmeras de segurança do hospital em tempo real? Já estou nelas. O corredor do quarto do Branco e as entradas do hospital estão sob vigilância. Naquela noite, Sofia observava as telas das câmeras de um laptop, do topo de um prédio próximo ao hospital. Depois da meia-noite, o movimento esperado foi detectado. 2 homens vestidos de médicos se aproximaram do quarto de Branco. O modo como andavam e olhavam ao redor não era o de médicos comuns. Eles chegaram. Sofia se levantou imediatamente e foi para o hospital. Ordenou a Rafael que criasse uma distração para a polícia do lado de fora e garantisse uma rota de fuga. Chegando ao hospital, Sofia subiu silenciosamente pelas escadas de emergência até o andar de Branco. No corredor, um segurança estava caído, provavelmente dopado pelos falsos médicos. A porta do quarto estava entreaberta. Vozes baixas vinham de dentro. O chefe está muito desapontado. Como você pôde estragar tudo desse jeito? Tiago. Como você entrou aqui? Era a voz de Valmir Branco.
Ele não estava inconsciente, estava acordado. E o homem que ele chamava de Tiago era, de fato, Tiago Vargas. Sofia espiou pela fresta da porta. Tiago e outro homem cercavam a cama de Branco. Aquela garota não é brincadeira. Eu te avisei, disse Branco, como se estivesse se defendendo. Não quero ouvir suas desculpas. Ordens do chefe. Você não é mais útil. Disse Tiago friamente. Uma seringa em sua mão se moveu em direção ao soro de Branco. Ele ia silenciá-lo. Naquele exato momento, Sofia arrombou a porta. Parado aí. A aparição súbita de Sofia deixou Tiago chocado. Sofia. Como? Sofia não deu tempo para ele pensar. Lançou-se sobre o capanga mais próximo, quebrou seu braço, pegou o bisturi que ele carregava e o atirou em Tiago. Tiago se esquivou por reflexo, mas um corte superficial apareceu em sua bochecha. Vadia desgraçada. Tiago desistiu de Branco e atacou Sofia. Uma nova luta irrompeu no quarto apertado. Suportes de soro e equipamentos médicos foram destruídos, transformando o local num caos. Na confusão, Branco tentou descer da cama e fugir mancando. Mas Sofia não o perdeu de vista. Enquanto desviava de um ataque de Tiago, ela esticou a perna e o derrubou. Aonde pensa que vai? Percebendo a desvantagem, Tiago quebrou a janela e saltou. Era o terceiro andar, mas ele havia calculado a queda, aterrissando levemente no balcão do andar de baixo antes de desaparecer. Mais uma vez ela o perdeu. Em vez de perseguir Tiago, Sofia agarrou Branco, que estava caído no chão, pelo colarinho. O chefe. Quem é o chefe? Quem é o verdadeiro mandante de vocês? Branco cuspiu sangue e sorriu com desdém. Ha ha ha. Você nunca vai derrotá-lo. Ele está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Com essas palavras, o pescoço de Branco pendeu e ele morreu. O bisturi que Tiago havia atirado estava cravado em sua garganta. Um último movimento antes de fugir para garantir o silêncio. Todas as pistas se foram. Sofia desabou no chão, frustrada. Foi quando notou algo na mão de Branco. Um pequeno pendrive. Ele deve tê-lo escondido com suas últimas forças, antes de ser imobilizado por Sofia. Devia ser algo importante. Sofia pegou o pendrive e saiu correndo do hospital. De volta ao abrigo, ela verificou o conteúdo. Estava cheio de arquivos criptografados. Com a ajuda de Rafael, levou horas para quebrar a senha. Quando os arquivos finalmente se abriram, Sofia não acreditou no que via. Dentro estavam os livros contábeis secretos da Capital Trovão e o fluxo de caixa detalhado. E o destino final de todo aquele dinheiro era um nome que ela jamais poderia ter imaginado: Comando de Operações Terrestres, Seção 3. O coração do Exército, responsável por investigar corrupção interna e missões de contra-inteligência. E como responsável pelo recebimento dos fundos, uma assinatura familiar estava lá. Era a assinatura do Coronel Valério Moraes, seu superior direto, o homem que a havia recomendado para a liderança da equipe do COPESP, o homem que ela respeitava e confiava como um pai. Foi como levar uma martelada na cabeça. A grande mente por trás de Tiago e Branco, o chefe que eles mencionavam, era o Coronel Moraes? Aquilo não era uma vingança pessoal de Tiago. Desde o início, uma enorme rede de corrupção dentro do exército estava envolvida, e ela havia sido marcada como uma ameaça a ser eliminada por poder descobrir a verdade. O caso do irmão era apenas o começo. Uma porta para uma conspiração gigantesca se abria lentamente atrás de Sofia. Essa era a primeira reviravolta. O verdadeiro inimigo não estava do lado de fora, mas dentro, onde ela mais confiava. Tomada pelo choque e pela traição, Sofia ficou paralisada por um tempo. Coronel Valério Moraes. Ele fora seu mentor, o homem que a notou e a guiou desde os tempos de cadete. Em meio a tantas dificuldades na carreira militar, ele era o único em quem ela podia confiar. E ele era o cérebro por trás de tudo. Era inacreditável. Ela não queria acreditar. Sargento, isso pode ser uma armadilha.
Alguém pode ter forjado esses arquivos para incriminar o Coronel Moraes, disse Rafael, que analisava os arquivos ao lado dela. Mas Sofia balançou a cabeça. A assinatura digital nos arquivos fora gerada com a chave de criptografia exclusiva do coronel. A chance de falsificação era quase nula. Pensando agora, várias coisas pareciam estranhas. A operação em que Tiago desviou material militar. O aprovador final daquela missão fora o próprio Coronel Moraes. Após a expulsão de Tiago, o coronel a chamou em particular para se desculpar por ela ter se envolvido em algo tão desagradável. Teria sido tudo uma atuação? E a repentina redução dos policiais no Hospital de Branco. Como um oficial de alto escalão, Moraes poderia facilmente pressionar o comando da polícia para relaxar a segurança. Todas as peças se encaixavam sob o nome de Valério Moraes, formando um quadro terrível. Por quê? Por que diabos? Sofia não conseguia entender. Por dinheiro? Por poder? A honra e o patriotismo que ele sempre demonstrou eram uma farsa? Sofia começou a abrir outros arquivos do pendrive. Neles, havia registros detalhados de que a Capital Trovão não apenas lavava dinheiro, mas também desviava armas do exército para o mercado negro. E no centro de tudo, sempre estava o nome do Coronel Moraes. Tiago era o executor das operações sujas de Moraes, e Branco era o gerente intermediário, cuidando das finanças e da organização. Quando Sofia denunciou Tiago, Moraes deve tê-lo descartado para se proteger. Depois ele o recrutou novamente, mantendo-o sob seu controle para tarefas ainda mais perigosas. O desejo de vingança de Tiago era apenas uma ferramenta útil para Moraes eliminar Sofia. O peso da verdade era esmagador. Sofia não sabia mais em quem confiar. O exército inteiro poderia ser o inimigo. Para quem ela poderia contar isso? O Ministério da Defesa? O Palácio do Planalto? Mas sem saber até onde iam o poder e a rede de Moraes, qualquer movimento precipitado seria suicídio. Rafael, você está fora disso, disse Sofia, decidida. Isso é maior do que eu posso lidar. Vou resolver sozinha. De jeito nenhum, sargento. Eu vou com a senhora até o fim. A senhora salvou minha vida. Os olhos de Rafael eram sinceros. Numa operação passada, Sofia se jogou na frente dele para salvá-lo. Desde então, ele jurou lealdade absoluta a ela. Sofia hesitou. Era uma luta grande demais para enfrentar sozinha. Precisava de pelo menos uma pessoa em quem pudesse confiar. Certo. Mas entenda, a partir de agora podemos estar lutando contra todo o exército. Podemos morrer. Estou preparado. Um silêncio solene se instalou entre eles. Agora eles teriam que se tornar renegados, fora da cadeia de comando. Sofia começou a traçar um plano. Para derrubar Moraes, precisava de provas mais concretas. Os dados do pendrive não eram suficientes. Precisava de uma gravação dele dando ordens, um vídeo, ou a localização do dinheiro sujo. Para isso teria que entrar no coração do inimigo. Vou contatar o Coronel Moraes. Sargento, isso é muito perigoso. Quanto maior o risco, maior a recompensa. A partir de agora, vou ser uma agente dupla. Sofia retornou à sua base e solicitou uma reunião com o Coronel Moraes. No escritório dele, uma tensão sutil pairava no ar. Moraes a recebeu com o mesmo sorriso paternal de sempre. Sargento Almeida. Aproveitou bem a licença? Parece abatida. Aconteceu alguma coisa? Sofia olhou diretamente nos olhos dele. Meu irmão teve um problema. Estava sendo atormentado por agiotas. Puxa! E conseguiu resolver? Se precisar de ajuda, é só falar. A atuação descarada dele a enojava, mas Sofia escondeu suas emoções. Eu resolvi. Mas no processo descobri que Tiago Vargas estava por trás de tudo. No momento em que ela mencionou o nome de Tiago, os olhos de Moraes vacilaram sutilmente. Mas ele logo recuperou a compostura. Vargas?
Ouvi dizer que ele tomou um rumo ruim depois de sair do exército. Ele estava usando o nome do senhor coronel, dizendo que tinha sua proteção. Sofia jogou a isca para ver como ele reagiria. Moraes ficou em silêncio por um momento, depois suspirou profundamente e disse algo totalmente inesperado. Vou lhe contar a verdade, sargento. Estou conduzindo uma investigação secreta sobre uma enorme rede de corrupção dentro do exército. Tiago é uma peça-chave dessa organização. Eu fingi estar do lado dele para me infiltrar e pegá-lo. O quê? O fato de ele ter se aproximado do seu irmão foi, na verdade, uma armadilha para atrair você. Os chefões por trás de tudo temem suas habilidades. Para te proteger, eu estava vazando informações falsas para Tiago, controlando os planos deles pelas minhas mãos. As palavras de Moraes eram perfeitamente lógicas. Ele estava agindo como um agente duplo. Então, e os dados no pendrive? O registro do dinheiro da capital Trovão fluindo para o senhor? Como explica isso? Sofia foi direto ao ponto. Moraes respondeu como se esperasse a pergunta. Foi um passo necessário para ganhar a confiança deles. Aquele dinheiro não foi para uso pessoal. Está todo guardado em um cofre secreto, como prova. Quando tudo estiver pronto, usarei esses dados para pegá-los de uma vez por todas. Sua história era perfeita demais. Sofia ficou confusa. A verdade estava no pendrive? Ou no homem à sua frente? A possibilidade de que o pendrive deixado por Branco fosse uma armadilha de Tiago para criar um conflito entre ela e Moraes até lhe passou pela cabeça. Sargento Almeida. Eu confio em você. Com sua habilidade e senso de justiça, sei que podemos arrancar esse mal pela raiz. Você me ajudaria? Torne-se minha agente secreta. Infiltre-se na organização de Tiago. Moraes estendeu a mão para Sofia. Seu olhar era sincero e suplicante. Sofia não sabia o que fazer. Se acreditasse nele e apertasse sua mão, ele seria um aliado poderoso. Mas se ele estivesse mentindo, ela estaria entrando na jaula do tigre por vontade própria. 1000 pensamentos passaram por sua mente. E finalmente ela tomou uma decisão. Apertou a mão de Moraes. Entendido, coronel. Confio no senhor e seguirei suas ordens. Mas em sua mente outra voz ecoava. Não confie em ninguém. Apenas as provas dirão a verdade. Fingindo aceitar a proposta de Moraes, Sofia decidiu começar um jogo perigoso para desmascará-lo. Agora, como agente dupla, ela teria que caminhar numa corda bamba entre duas verdades. A partir do dia em que apertou a mão de Moraes, a vida de Sofia ganhou duas faces. De dia, era uma subordinada leal, seguindo as ordens dele. À noite, com Rafael, investigava secretamente cada passo dele. Usando as informações que Moraes lhe dava, ela chegou a prender alguns membros de baixo escalão da organização de Tiago. Claro, eram apenas peões que Moraes estava sacrificando. Moraes, fingindo elogiar a competência de Sofia, a puxava cada vez mais para dentro de sua teia. Ele propôs criar uma oportunidade para ela se encontrar pessoalmente com Tiago. Tiago está planejando uma grande negociação com traficantes de armas internacionais. Precisamos invadir o local e pegar tanto ele quanto os negociantes de uma vez. Para isso, você terá que se aproximar deles sob uma identidade falsa. O plano de Moraes era meticuloso. Sofia se passaria por uma mercenária e negociadora de armas que desertou do exército. Como Tiago conhecia seu rosto, ela teria que passar por uma transformação completa com maquiagem e próteses, como se tivesse feito uma grande cirurgia plástica. Isso é muito arriscado. Não há como Tiago não reconhecê-la, protestou Rafael. Mas Sofia não podia perder essa chance. Apenas se aproximando de Tiago ela conseguiria a prova definitiva que o ligava a Moraes. O risco é o caminho mais curto para a verdade. Sofia, através de uma equipe de maquiagem especial indicada por Moraes, renasceu como uma pessoa completamente diferente. Seus olhos afiados tornaram-se suaves, seu nariz reto tornou-se comum.
Ela até treinou para mudar o tom de sua voz. A mulher no espelho era uma completa estranha. Moraes deu a Sofia o pseudônimo Raquel e informou o local e a hora do encontro com Tiago. Seria no Porto do Rio, tarde da noite, no pátio de contêineres. No dia combinado, Sofia, como Raquel, foi sozinha para o porto. Com maquiagem pesada e roupas de couro extravagantes, ela parecia uma verdadeira negociadora do submundo. Escondidos em seu corpo, havia uma pequena pistola e um dispositivo de escuta. Rafael a observava de longe com um rifle de precisão, monitorando a situação. Entre os contêineres, onde o cheiro úmido do mar pairava, Tiago apareceu com alguns de seus homens. Visto novamente após algumas semanas, seu rosto estava mais magro e afiado. Ele a examinou de cima a baixo, cauteloso. Você é a Raquel? Se eu sou a Raquel, você é o responsável por essa negociação? Parece mais perigoso do que eu pensava. Sofia usou um tom deliberadamente rude e provocador. A testa de Tiago se franziu. As armas? O dinheiro? Uma tensa batalha de vontade se seguiu. Tiago fez um sinal para um de seus homens, que abriu uma maleta cheia de dinheiro. Sofia, por sua vez, mostrou as amostras de armas que trouxera, falsificações preparadas por Moraes. Enquanto examinava as armas, o olhar de Tiago parou por um instante no pulso de Sofia. Havia uma cicatriz quase imperceptível ali de uma luta. A ferida que ele mesmo havia causado. Um vestígio que a maquiagem especial não conseguiu esconder. O olhar de Tiago ficou gelado. Essa cicatriz no seu pulso. Onde conseguiu? O coração de Sofia gelou. Mas ela sorriu com naturalidade. Uma lembrança gloriosa de um homem que me deu problemas. É bom você tomar cuidado também. Tiago a encarou em silêncio. Um olhar de suspeita. Naquele exato momento, a voz de Moraes soou do rádio dele, mas num canal de emergência criptografado. O pequeno dispositivo de escuta de Sofia mal conseguiu captar a frequência. Tiago, mudança de planos. Ela é uma farsa. É a Sofia. Acabe com ela. Agora. Era a voz de Moraes. Ele sabia de tudo desde o início. Enviá-la disfarçada para encontrar Tiago era um teste, uma armadilha para eliminá-la sem deixar dúvidas. Um teste final para ver se Sofia confiava nele ou se tinha outras intenções. E Sofia havia caído em cheio. Eu sabia que era você, sua desgraçada. Sofia! Tiago gritou, sacando a arma. Seus homens também apontaram suas armas para ela. Cercada por todos os lados. Uma crise absoluta. Mas Sofia também havia previsto esse momento. Como não confiava totalmente em Moraes, ela tinha um plano B. Um instante antes de a arma de Tiago disparar, ela ativou a granada de luz que escondia na cintura. Bang! Uma explosão ensurdecedora e um clarão cegante. Enquanto Tiago e seus homens gritavam e cobriam os olhos, Sofia se jogou para trás de uma pilha de contêineres. Peguem essa vadia. Matem ela. A voz furiosa de Tiago ecoou, e uma chuva de balas começou a cair sobre o porto. Dezenas de tiros cravaram no contêiner onde Sofia se escondeu. Protegida, ela enviou uma mensagem a Rafael pelo rádio. Rafael, plano B. Agora. Entendido. Naquele instante, todas as luzes do porto se apagaram. Rafael, que havia hackeado o sistema de energia central, cortou a eletricidade. Com a escuridão total, os tiros cessaram por um momento. Os inimigos estavam confusos. Sofia não hesitou. Colocou seus óculos de visão noturna. A escuridão agora era sua aliada. Na escuridão, ela começou a se mover como um fantasma. Em vez de tiros, sons de pescoços quebrando e gritos abafados ecoavam intermitentemente. Com sua pistola silenciada, sua faca e suas mãos nuas, ela eliminou os homens de Tiago um por um. Os bandidos apavorados atiravam loucamente contra o inimigo invisível, mas só conseguiam revelar suas próprias posições. É você? Tiago atirou na direção de um som.
Mas Sofia já não estava lá. Ela se aproximava dele por trás como um espectro. Achei você, Tiago. A voz de Sofia na escuridão fez Tiago se virar em pânico. Tarde demais. Um chute de Sofia arrancou a arma de sua mão. Mais uma vez, uma luta corporal desesperada começou na escuridão. Com os tiros e gritos silenciados, apenas o som de suas respirações ofegantes e o baque surdo de ossos e carne se chocando preenchiam o porto. Este era o último portão para a verdade. E no final desta luta, Sofia estava destinada a enfrentar uma segunda reviravolta que ela jamais poderia ter imaginado. Na escuridão densa, Sofia e Tiago lutavam uma batalha de vida ou morte, guiando-se apenas pela respiração e pelos movimentos um do outro. Embora Sofia tivesse a vantagem da visão noturna, Tiago, com seus instintos animalescos, bloqueava seus ataques e contra-atacava. Ele conhecia bem demais o estilo de luta dela. Esse seu senso de justiça de merda morre aqui. Tiago balançou um cano de ferro. Sofia se agachou para desviar e o derrubou com uma rasteira. Montando sobre ele no chão, ela apontou a faca para seu pescoço. Acabou, Tiago. O seu trabalho de cão de guarda do Moraes termina aqui. Ha ha ha. Quem está chamando quem de cão? Mesmo com a lâmina em sua garganta, Tiago não parou de rir. Seus olhos não continham o desespero de um perdedor, mas a arrogância de quem sabe de algo. Você sabia que Moraes estava armando para você? Claro que sim. Eu já sabia há muito tempo que aquele velho não confiava em mim. Eu também estava só esperando uma chance de apunhalá-lo pelas costas. Então por que fingiu cair na armadilha? Por que me atraiu até aqui? A pergunta de Sofia, Tiago riu como um espectador se divertindo com uma peça de teatro. Sofia, Sofia. Eu achava que você era esperta, mas você é tão ingênua. Ainda não entendeu? Você foi a protagonista de uma grande peça de teatro desde o começo. Moraes, eu e até o seu irmãozinho de merda. Éramos todos atores. E a plateia era outra. Que porra você está falando? Porra? Certo. Então vou te dizer quem é o verdadeiro diretor desta peça. Tiago tirou um pequeno gravador do bolso e apertou um botão. Uma voz familiar, uma voz que jamais deveria ser ouvida ali, saiu do aparelho. O plano está correndo como esperado? A Sofia mordeu a isca? Sim, senhor. Ela vai se encontrar com o Tiago em breve. O Coronel Moraes também já preparou tudo. Ótimo. Elimine os dois. Tiago não é mais útil. A verdade morre com a Sofia. O dono da voz era seu irmão, Lucas Almeida, que deveria estar preso. A mente de Sofia ficou em branco. O sangue em suas veias pareceu congelar. O gravador continuou a tocar a conversa entre Lucas e um homem não identificado. A verdade revelada na conversa era terrível e chocante demais para suportar. O início de tudo era Lucas. Ele não era um simples dono de loja de ferragens. Ele era um corretor-chave em uma organização de tráfico de armas, o braço direito de uma figura poderosa conhecida como o Professor, que controlava até mesmo o Coronel Moraes. A loja era sua fachada e um canal principal para a lavagem de dinheiro. Ele deliberadamente contraiu dívidas com agiotas para atrair sua irmã, Sofia. Seu plano era usar as habilidades especiais e a rede de contatos de Sofia dentro do exército para eliminar seus concorrentes e espinhos em seu caminho, Moraes e Tiago, de uma só vez. Ele havia calculado que ela se aproximaria de Moraes, que lutaria contra Tiago. E no final, depois que Sofia destruísse ambas as facções, ele a eliminaria para apagar todas as provas. Seu irmão não estava lutando para salvá-la, mas a usando para matá-la no final. Essa era a segunda reviravolta. Não pode ser. Em choque, Sofia largou a faca que pressionava contra o pescoço de Tiago. Aproveitando a oportunidade, Tiago a empurrou e se levantou. Agora você entende? O quão patética e tola você foi. Seu irmão é um demônio sem coração. Eu, Moraes, você. Todos nós dançamos na palma da mão dele.
Tiago gritou, uma mistura de fúria e desolação. Ele também havia percebido tarde demais que estava sendo usado por Lucas e armou este encontro para se vingar, revelando a verdade a Sofia e tentando lutar ao lado dela. Naquele momento, as luzes do porto se acenderam novamente. No topo dos contêineres, dezenas de homens fortemente armados apareceram. Vestiam uniformes de forças especiais, mas sem insígnias de identificação. Era o exército particular de Lucas. Bom trabalho, Tiago. Sua atuação foi impecável, a voz fria de Lucas ecoou pelos alto-falantes do porto. Ele estava observando tudo de uma torre de controle distante. E minha querida irmã, Sofia. Como se sente ao saber a verdade? Desesperada ao perceber que a família que você tanto se orgulhava e tentava proteger com sua vida é tão suja e desprezível? Sofia se levantou, cambaleando. Seus olhos estavam desfocados, trêmulos. Irmão. Por quê? Por quê? Deixe de lado esses sentimentos fracos. Neste mundo, poder e dinheiro são tudo. Lealdade à pátria a arriscar a vida. Tudo isso te dá o quê? Um salário de merda e uma medalha de lata. Eu construí meu próprio império com minhas próprias mãos. E você? Você foi apenas o sacrifício final para consolidá-lo. Os homens de Lucas apontaram suas armas para Sofia e Tiago. Agora, era realmente o fim. Traída pela pessoa em quem mais confiava, morreria ali. No momento de desespero, a voz urgente de Rafael soou em seu comunicador. Sargento. Recomponha-se. Ainda não acabou. Siga minhas instruções. Container às 3 horas. Há algo que preparei para a senhora lá. A voz de Rafael trouxe um brilho de volta aos olhos de Sofia. Sim, ainda não acabou. No momento em que pensou ter perdido tudo, ainda tinha um companheiro que arriscaria a vida por ela. Lucas! Sofia gritou o nome do irmão com o coração sangrando. Seus olhos não derramavam mais lágrimas. Em vez disso, queimavam com uma fúria e um ódio aterrorizantes. Eu vou acabar com este inferno que você criou com as minhas próprias mãos. Sob uma chuva de balas, Sofia correu desesperadamente pelo pátio de contêineres em direção às 3 horas, como Rafael a havia instruído. Esta não era mais uma luta entre o bem e o mal. Era o capítulo final da vingança desesperada de uma mulher traída. Balas uniam perto do rosto de Sofia, abrindo buracos no concreto sob seus pés. O exército particular de Lucas era uma força de elite, composta por mercenários e ex-militares. Eles atiravam para matar, sem hesitação. Sofia corria em zigue-zague, desviando dos tiros, enquanto ativava uma granada de fumaça. Uma névoa espessa cobriu a área, bloqueando a visão dos inimigos. Aproveitando a brecha, ela conseguiu se esconder atrás do container indicado por Rafael. Lá, havia uma bolsa de lona. Dentro, uma carabina inteligência artificial, 2 granadas, um colete tático e um capacete à prova de balas. Equipamento de ponta desviado secretamente do exército. Sargento, consegui hackear a frequência de rádio deles. Posso ouvir todos os seus movimentos, a voz de Rafael veio pelo comunicador. Ele se tornou os olhos e ouvidos de Sofia, informando em tempo real a posição e os padrões de ataque dos inimigos. Equipe Alpha, fechem o cerco às 12 horas. Bravo, bloqueiem a rota de fuga 6. As comunicações do inimigo eram claras. Sofia se reequipou rapidamente e destravou a carabina. Seus olhos não mostravam mais tristeza ou confusão, apenas a determinação fria de aniquilar os inimigos à sua frente. Tiago ainda está vivo? Perguntou Sofia pelo rádio. Tiago também havia se abrigado atrás de outro container. Merda. Por enquanto. Mas desse jeito nós dois estamos mortos. Se quer viver, siga minhas ordens. Isto é um comando. Ah. Por que eu seguiria suas ordens? Se não quiser, pode morrer aí como um cão. A escolha é sua. Um breve silêncio. Tiago rangeu os dentes.
mas sabia que a única maneira de sobreviver era se aliar a Sofia. O que eu faço? Vou atrair o fogo deles de frente. Enquanto isso, você se infiltra na torre de controle. Tire o Lucas de lá. Consegue fazer isso? Eu vou torcer o pescoço daquele demônio com as minhas próprias mãos. A breve comunicação terminou e a operação começou. Sofia saiu de trás do container e começou a disparar indiscriminadamente contra os inimigos. Mas não eram tiros aleatórios. Cada disparo era uma mira precisa na direção indicada por Rafael. Arg! Ela está ali. Enquanto o fogo inimigo se concentrava em Sofia, Tiago se moveu agilmente como um gato na escuridão. Ele parecia ter estudado o terreno, seguindo a rota mais eficiente em direção à torre de controle. Dentro da torre, Lucas assistia a tudo pelos monitores. Ele bebia uma taça de vinho calmamente, como se estivesse apreciando um filme, o último ato desesperado de sua irmã. Tola! Ousando me desafiar. Vou te mostrar o quão inútil é esse seu senso de justiça. Mas sua calma não durou muito. A resistência de Sofia era muito mais forte do que o esperado. Seus homens de elite estavam caindo um por um. E de repente a imagem de Tiago desapareceu dos monitores. Onde está o Tiago? Achem-no! Agora! Gritou Lucas em pânico. Tarde demais. A janela de vidro da torre se estilhaçou e Tiago saltou para dentro, com uma faca na mão. Achei você, Lucas. Os seguranças de Lucas avançaram contra Tiago, mas ele os cortou e atravessou como uma fera enlouquecida. Seu único alvo era Lucas. Apavorado, Lucas recuou, sacou uma pistola e atirou em Tiago. Pá! Pá! As balas atingiram o ombro e a coxa de Tiago. Mas ele não parou. A fúria que transcendia a dor o movia. Sangrando, ele se lançou sobre Lucas. Seu traidor de merda! Eu mesmo vou te mandar para o inferno. Enquanto os dois rolavam no chão, a situação do lado de fora também mudava drasticamente. Sofia havia eliminado o último inimigo e, coberta de sangue, caminhava em direção à torre. Quando ela entrou, viu uma cena inacreditável. Lucas, com a faca de Tiago cravada em seu peito, se levantava com dificuldade. Tiago estava caído, de olhos abertos. E Lucas, cambaleando, olhava para a faca de combate de Tiago cravada em sua própria barriga. Ambos estavam mortalmente feridos. Sofia. Lucas estendeu a mão para a irmã, sangrando. Seu rosto não era mais o de um demônio, mas o de um homem fraco e assustado diante da morte. Me salva. Eu errei. Sofia o encarou em silêncio. O apelo do irmão não tocou seu coração. Seu coração já estava em pedaços, reduzido a cinzas. Ela se aproximou lentamente. Tirou a pistola da mão dele. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Lucas. Ele pensou que a irmã o perdoaria, o salvaria. Mas Sofia segurou a pistola e apontou para o coração de seu irmão, Lucas. Foi você quem começou tudo isso. Então cabe a mim terminar. Com a voz fria, o dedo de Sofia começou a pressionar o gatilho. Lágrimas quentes escorreram de seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de fúria por um destino cruel que a forçava a julgar seu próprio sangue. Pá! Um único tiro quebrou o silêncio. O eco longo e pesado se dissipou no ar. Os olhos de Lucas se arregalaram. O sangue jorrou de seu peito. Até o último momento ele olhou para a irmã com incredulidade. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Seu corpo desabou no chão. A longa e sangrenta tragédia finalmente chegará ao fim. Sofia largou a pistola. O cheiro de pólvora e sangue invadiu suas narinas. Ela olhou para os dois corpos. O homem que um dia fora seu irmão e o homem que um dia fora seu colega. Tudo havia acabado. A vingança, a guerra, a perseguição, a verdade. Mas em seu coração, em vez de vitória, havia apenas um vazio gelado,
como as cinzas que restam depois de um incêndio. Sargento. A voz cautelosa de Rafael soou pelo comunicador. Ela não tinha forças para responder. Cambaleando, saiu da torre. A luz azulada do amanhecer começava a banhar o porto, revelando os vestígios da batalha sangrenta. Corpos, cápsulas de bala, contêineres destruídos. Parecia uma cena do inferno. Sofia ficou parada no meio de tudo, observando o sol nascer. O sol nascia como em qualquer outro dia, mas o mundo dela havia desmoronado completamente. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Rafael se aproximou com um cobertor e uma garrafa de água. O que a senhora vai fazer agora? Sofia não respondeu, apenas olhou para o mar. Poderia voltar para o exército? Voltar e fazer o quê? Tudo que ela tentou proteger era uma mentira, tudo em que acreditava era traição. Ela não era mais a soldado Sofia Almeida. Era apenas a assassina de seu próprio irmão. Precisamos sair daqui. A polícia e o exército logo chegarão. Com as palavras de Rafael, Sofia assentiu relutantemente. Ela olhou para a torre uma última vez. Lá dentro, seu passado e seu futuro estavam enterrados. Ela virou as costas sem remorso. No carro preparado por Rafael, ela observou em silêncio a paisagem passar pela janela. O mundo parecia em paz, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela era uma ruína. De volta ao abrigo, Sofia passou o dia sem comer, apenas dormindo. Não suportava ficar acordada. Em seus sonhos, a imagem final de seu irmão, o sorriso de Tiago e o rosto hipócrita de Moraes a assombravam. Enquanto isso, o mundo estava em polvorosa. O tiroteio no Porto do Rio foi noticiado como uma guerra de gangues. Lucas foi retratado como um empresário azarado que se envolveu com agiotas, e sua morte, cheia de mistérios, estava prestes a ser arquivada como um caso sem solução. O coronel Moraes estava completamente fora de qualquer investigação, como se não tivesse nada a ver com o caso. Uma força poderosa estava abafando a verdade. Sargento, não pode ser assim. Não pode desmoronar, Rafael a cuidava em silêncio, tentando convencê-la. Lucas e Tiago estão mortos, mas Moraes ainda está lá fora. Vai deixá-lo encobrir tudo e viver como se nada tivesse acontecido? Precisamos contar ao mundo toda essa tragédia. As palavras de Rafael trouxeram um brilho fraco de volta aos olhos vazios de Sofia. Sim, ainda não acabou. O verdadeiro inimigo ainda estava vivo. Ela não podia deixar que toda dor e sacrifício fossem enterrados. O império de Lucas caiu, mas a raiz podre que o tornou possível, o grande mal chamado Valério Moraes, precisava ser arrancado para que essa guerra terrível finalmente terminasse. Sofia se levantou. Pela primeira vez em dias comeu algo. E então disse a Rafael: rastreie a posição de Moraes. Descubra toda a sua agenda e encontre o momento em que ele estará mais vulnerável. Entendido. Qual é o plano? A lei. A justiça. Eu não acredito mais nisso. Eu mesma serei o juiz. A voz de Sofia era fria como gelo. O último resquício de emoção humana em seu coração se apagara. Agora, restava-lhe apenas um objetivo, a vingança. Ela não era mais uma soldado do país. Era um fantasma, um juiz movido apenas pela vingança. Das cinzas, sua última guerra estava prestes a recomeçar. Sofia e Rafael começaram a seguir os passos do coronel Moraes. Ele era descaradamente audacioso. Após o incidente no Porto, ele passou a defender a disciplina militar, fortalecendo ainda mais sua posição. A mídia o retratava como um herói militar, e ele desfrutava dos holofotes sem qualquer remorso. Observar aquilo fazia a fúria de Sofia ferver como lava. A habilidade de hacking de Rafael era extraordinária. Ele invadiu os sistemas internos do exército, rastreando todos os e-mails, registros de chamadas e até o GPS do veículo de Moraes em tempo real. Após dias de vigilância, a oportunidade perfeita surgiu. Moraes estava planejando tirar umas férias secretas em alguns dias, numa casa de campo não oficial do exército nas montanhas de Petrópolis.
Ele iria sem sua escolta oficial, acompanhado apenas por alguns de seus assessores mais próximos. O lugar era praticamente isolado do mundo exterior, uma fortaleza natural. Para Moraes era o refúgio mais seguro, para Sofia, o palco ideal para seu julgamento. Naquela noite, tudo terminará. Sofia traçou o plano. Ela não usaria mais táticas militares. Com o único objetivo de eliminar Moraes, ela concebeu o método mais eficiente e brutal. Na noite da execução, as profundezas da Serra de Petrópolis estavam mergulhadas na escuridão. A casa de campo de Moraes ficava na encosta de uma montanha, com uma única e íngreme estrada de acesso. Rafael já havia bloqueado todas as comunicações na área e desativado as câmeras de segurança. Sob o manto da escuridão, Sofia se aproximou da propriedade como um fantasma. Carregava um rifle de precisão nas costas, uma pistola e uma faca na cintura e fúria no peito. Os poucos seguranças que guardavam o perímetro morreram silenciosamente, sem sequer perceber que ela havia passado. Ela não mais neutralizava. Apenas matava. Infiltrando-se na casa, Sofia olhou pela janela. Moraes estava sentado em frente à lareira, bebendo uísque sozinho. Uma cena de paz e conforto. Era difícil acreditar que aquele homem era o demônio que havia destruído sua vida. Em vez de quebrar a janela, Sofia abriu a porta da frente silenciosamente. Rafael já havia conseguido a senha. Entrando sem fazer barulho, ela se aproximou por trás de Moraes. Há quanto tempo, coronel? Ao ouvir a voz de Sofia, os ombros de Moraes enrijeceram como pedra. Ele se virou lentamente com uma expressão de incredulidade. Diante dele estava Sofia Almeida, a mulher que deveria estar morta, a mulher que ele acreditava ter matado. Vê você. Como? Voltei do inferno. Para levar o Senhor comigo. O rosto de Moraes ficou pálido de terror. Ele tentou pegar uma pistola escondida sob a mesa, mas o pé de Sofia foi mais rápido. Seu chute virou a mesa e a pistola caiu no chão junto com a garrafa de uísque. Tentando lutar agora? Sofia agarrou Moraes pelo colarinho e o jogou contra a parede. O homem que ela um dia admirou como um deus era agora apenas um inimigo a ser destruído. Por que fez isso? Eu confiava no Senhor como um pai. Por que fez isso comigo? Ao grito de Sofia, Moraes, em meio ao terror, começou a rir com desprezo. Ha ha ha. Confiança? Não existe confiança, sua ingênua. Existem apenas os que usam e os que são usados. Eu usei sua habilidade excepcional e você estupidamente foi usada. Cala a boca. Por causa do seu dinheiro e poder sujos, você sacrificou meu irmão, meus colegas e a mim? Meu irmão. Ele era o verdadeiro demônio. Não fui eu, foi ele quem me seduziu primeiro. Prometeu me dar uma fortuna desviando armas do exército. Eu apenas aceitei a oferta. Mas ele tentou me usar e me descartar, então eu agi primeiro. Moraes tentava justificar seus crimes, desesperado. Argumentava que não foi ganância, mas uma escolha inevitável. Sofia decidiu que não valia a pena ouvir mais nada. Ela o jogou no chão da sala. Então, tocou o arquivo de áudio na frente dele, o arquivo com todas as suas más ações. Era o arquivo original do gravador de Tiago, que Rafael havia recuperado. Nele, a voz de Moraes, conspirando com Lucas e ordenando a Tiago que a matasse, estava vividamente registrada. Onde você conseguiu isso? A prova que vai julgar seus pecados. Sofia levantou a pistola e apontou para a cabeça dele. Moraes, finalmente sentindo o terror da morte, se ajoelhou no chão e começou a implorar. Me poupe. Por favor, poupe minha vida. O dinheiro, a honra que eu tenho. Tudo será seu. Por favor. Não preciso, disse Sofia friamente. Seu dedo se moveu para o gatilho. Naquele exato momento, todas as luzes da casa se apagaram e dezenas de pontos de laser vermelhos miraram no corpo de Sofia. As janelas se estilhaçaram e soldados de operações especiais vestidos de preto invadiram. Em seus ombros, a insígnia familiar, COPESP,
Seus próprios colegas. Atrás deles, um homem entrou lentamente. Acabou o Sargento Sofia Almeida. Era o Coronel Ferreira, seu superior direto e rival de Moraes. Sofia percebeu que tudo era uma armadilha. Moraes havia instalado um seguro de vida final em sua casa de campo. Um sistema que acionaria automaticamente uma unidade militar de elite se ele estivesse em perigo. E o Coronel Ferreira estava usando essa oportunidade para eliminar Moraes e Sofia de uma só vez, levando todo o crédito. Largue as armas e se renda. É uma ordem. A voz fria de Ferreira ecoou. Sofia olhou para os canos das armas de seus colegas apontados para ela. Os homens com quem ela um dia lutou lado a lado agora estavam prestes a puxar o gatilho contra ela. No chão, Moraes explodiu em uma risada maníaca. Acabou, Sofia. Agora você é apenas uma traidora. Morra aqui. Sofia abaixou lentamente a pistola em sua mão. Mas não era um sinal de rendição. Seus olhos não haviam desistido. Pelo contrário, queimavam com a chama da resistência final contra toda essa situação absurda. Ela decidiu terminar tudo com as próprias mãos. Não pela lei, não pelo exército, mas à sua própria maneira. O ar ao redor de Sofia estava gelado. Os canos das armas de seus ex-companheiros do COPESP bloqueavam todos os seus movimentos. Nos olhos deles não havia compaixão, apenas a frieza mecânica de quem segue ordens. O Coronel Ferreira, certo da vitória, olhou para Sofia com uma expressão relaxada. Sargento Almeida, sua última chance. Se você se render, haverá espaço para clemência. Mas Sofia riu de suas palavras. Clemência? Depois de tudo que passou, ela sabia melhor do que ninguém que a lei e a justiça do exército eram uma farsa. O exército era um lugar onde demônios como Moraes se passavam por generais e oportunistas como Ferreira tomavam seu lugar. Não haverá rendição, a voz de Sofia era baixa, mas cada palavra atingiu os ouvidos de todos na sala. Eu não desisti de ser uma soldado. Foram vocês que desistiram. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu a pistola novamente em direção a Moraes. Pare! Se atirar, você morre também. Gritou Ferreira em pânico. Os dedos dos soldados congelaram sobre os gatilhos. Uma situação explosiva. O destino de todos dependia de um único movimento do dedo de Sofia. Sofia olhou diretamente nos olhos de Moraes. Viu o terror e o desespero refletidos neles. E então, sem qualquer hesitação, ela puxou o gatilho. O último tiro ecoou. O corpo de Moraes deu um solavanco e caiu. O grande mal que corroía o exército por décadas finalmente encontrou seu fim. Simultaneamente, dezenas de balas voaram em direção ao corpo de Sofia. Tá, 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 tá. Com o som ensurdecedor dos tiros, o corpo de Sofia foi jogado para trás, jorrando sangue. Sua visão ficou turva, e todos os sons do mundo se distanciaram. Ao cair, o que ela viu não foi o rosto frio de Ferreira ou os rostos estranhos de seus colegas. Foi a imagem de si mesma, muito tempo atrás, uma jovem idealista que sonhava em se tornar soldado. Pelo que eu lutei. Sua última consciência se desvaneceu. Pouco tempo depois, o país foi abalado. O anúncio oficial do exército foi que o coronel Valério Moraes havia sido assassinado por sua subordinada, a sargento Sofia Almeida, que planejava uma traição, e que a sargento também havia sido morta no local. A mídia retratou Moraes como um herói que morreu em serviço e Sofia como uma militar desequilibrada que tomou uma decisão extrema. A verdade por trás de tudo, Lucas, o tráfico de armas, a vingança de Tiago não foi mencionada. A verdade parecia ter sido perfeitamente enterrada com a morte de Sofia. O coronel Ferreira, por reprimir o incidente com sucesso, foi promovido a general. Ele ocupou o lugar de Moraes, conquistando ainda mais poder. Tudo estava indo de acordo com seu plano. Na noite da festa de sua promoção, em um salão luxuoso, muitas pessoas celebravam seu sucesso. Ferreira, com um sorriso satisfeito, ergueu sua taça de vinho. Naquele exato momento, todas as telas do salão piscaram e um vídeo começou a ser reproduzido.
O vídeo mostrava os últimos momentos na casa de Moraes. A confissão desprezível dele, o grito de dor de Sofia, e a cena em que Ferreira lhe oferece a rendição. Todas as conversas fluíam vividamente. O salão ficou em silêncio, como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre todos. As pessoas olhavam para as telas em choque e horror. O rosto de Ferreira ficou branco. O que é isso? Desliguem isso. Desliguem esse vídeo agora. Ele gritou, mas o vídeo não parou. Pelo contrário, imagens de Moraes e Lucas se encontrando secretamente, vídeos de Tiago desviando armas, os livros contábeis da Capital Trovão. Todas as provas que Sofia e Rafael arriscaram suas vidas para reunir foram expostas, uma após a outra. No final do vídeo, em uma tela preta, palavras brancas apareceram. A verdade não afunda. Este é o último aviso dos mortos. Este vídeo não estava sendo exibido apenas no salão, mas estava sendo transmitido ao vivo para todas as emissoras, agências de notícias e comunidades online. Não havia mais como parar ou encobrir. Foi obra do cabo Rafael Costa. Antes de partir para sua última missão, Sofia lhe entregou todo o material. E ele prometeu. Se ela não voltasse, ele arriscaria tudo para revelar a verdade ao mundo. Sofia havia calculado sua própria morte como parte de sua última operação. Ao julgar Moraes e morrer, ela elevaria o interesse público sobre o caso ao máximo, e naquele momento, Rafael liberaria toda a verdade. Essa foi a última chama que ela escolheu acender. Ela sacrificou sua própria vida para detonar a bomba mais mortal no coração podre do exército. Ferreira foi preso no local. O exército foi mergulhado no pior escândalo de sua história, e todos os envolvidos foram levados à justiça. O mundo finalmente conheceu a verdade por trás do nome Sofia Almeida, e ficou indignado e triste com sua morte trágica. Esta foi a catarse final que ela desejava. Com o tempo, o caso Sofia foi lentamente se apagando da memória das pessoas. O mal foi julgado, e o exército prometeu uma grande reforma. Mas a paz conquistada pelo sacrifício de uma pessoa parecia frágil e amarga. Nas profundezas da serra, em um pequeno e anônimo templo, um homem chegou. Era Rafael, agora um civil. Por revelar a verdade ao mundo, ele foi expulso desanosamente. Mas não se arrependia. Era a última lealdade que ele podia oferecer a sargento que tanto respeitava. Ele se dirigiu a um pequeno nicho no templo. Lá, uma pequena urna com o nome Sofia Almeida estava guardada. Não era um cemitério militar oficial, mas um espaço que Rafael preparou pessoalmente para ela. Sargento, eu vim. Rafael colocou um crisântemo branco em frente à urna. O mundo mudou muito. Mas ainda há pessoas que se lembram da senhora. Pessoas que não esquecerão o que a senhora tentou proteger. Ele ficou olhando para a urna em silêncio por um longo tempo. Os momentos curtos, mas intensos que passaram juntos, passaram como um filme em sua mente. Seu carisma frio, seu olhar inabalável e sua vontade de fogo que não se apagou até o fim. Então, ele sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e viu uma mulher desconhecida. Parecia ter a idade de Sofia, com uma aparência calma e arrumada. Com licença, o senhor conhecia Sofia Almeida? A mulher perguntou timidamente. Sim. E a senhora, quem é? Sou jornalista. Investiguei este caso do início ao fim. Mas fui impedida pelo exército de publicar a matéria. Então, há pouco tempo recebi todo o material de um informante anônimo. Era o senhor. Rafael não disse nada. A mulher fez uma reverência. Obrigada. Graças ao Senhor, uma verdade que seria enterrada pôde vir à tona. Pretendo escrever um livro sobre a verdadeira história de Sofia, sobre por que uma soldado como ela teve que lutar tanto. Para que ela não seja esquecida. Os dois ficaram ali juntos, olhando para a urna por um tempo. Eram estranhos, mas estavam conectados pelo nome de Sofia Almeida. Ao descer do templo, Rafael olhou para o céu. Era um céu de outono, claro e azul. O céu que Sofia tanto quis proteger.
Embora sua vida tenha terminado tragicamente, a chama que ela deixou foi passada para o coração de alguém, tornando-se uma tocha que não se apagaria. Sua história permaneceu como uma lenda. Uma história que começou e terminou em tragédia, mas a luta desesperada e a convicção de um ser humano em meio a tudo isso deixaram uma marca indelével nos corações